E os discípulos olham aquele alvoroço, olham aquela situação, olham tudo que está acontecendo e eles começam, pronto, acabou. Vamos morrer, vamos afundar, não vamos chegar do outro lado. E eles estavam sentindo os ventos contrários, eles estavam vendo e sentindo. Eles estavam vendo as ondas muito agitadas e sentindo o vento muito forte. E eles, o que é que eles fazem? Eles vão acordar Jesus. Porque Jesus estava o quê? Dormindo. E quando eles vão até Jesus, que Jesus estava dormindo, ele, mestre, acorda, você não está vendo? Nós vamos morrer, acabou tudo. E Jesus olha para aqueles discípulos e pergunta, onde está a sua fé? O que Jesus estava perguntando naquele momento? Jesus estava dizendo, onde está a sua coragem, a força, a ousadia, a confiança naquilo que eu falei no começo? E o que eu queria falar um pouquinho essa manhã com você hoje é exatamente sobre isso. Onde está a sua fé quando as circunstâncias se levantam? Onde está a sua fé? Como é que nós ficamos quando a gente recebe uma palavra, nós ficamos encorajados, animados, mas o dia mal chega, a circunstância chega, a oposição chega e nós precisamos ficar na posição que Jesus estava. Porque, deixa eu te dizer, queridos, Jesus estava sentindo o mesmo vento. Jesus estava vendo a mesma cena que os discípulos estavam vendo, as águas entrando no barco, mas Jesus não agiu de acordo como os discípulos agiram. Jesus simplesmente, ele lembrou que tinha uma palavra, ele lembrou que tinha um comando, que tinha um lugar que ele precisava chegar. E simplesmente ele sentou no seu lugar de autoridade. E ele cessou o dia mau, ele cessou as ondas contrárias. E disse, vamos chegar no outro lado do mar. Do outro lado do caminho. Na sua Bíblia, abre lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler na versão amplificada, porque ela é mais detalhada. Diz assim, a fé é o firme fundamento, a garantia, a confirmação, o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se vê, pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Eu vou ler mais uma vez. A fé é o firme fundamento, é a garantia, é a confirmação, é o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se vê. Pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. A fé significa que você se recusa a mudar de posição. A fé significa que você crê antes da circunstância, durante a circunstância e depois da circunstância. A fé você mantém conectado com o que Deus falou. A fé te leva a um lugar de segurança. A fé te leva a crer quando a promessa chega, no tempo, no processo e depois. Porque você pode concordar comigo que quando Deus dá uma palavra, nós recebemos, nós ficamos convictos, nós celebramos, mas no processo nós não podemos nos desgastar. Nós não podemos ficar alheios, insensíveis ao que Deus quer nos tornar fortes no processo. Existe um processo. Os discípulos estavam no processo de chegar até o outro lado. E eles precisavam se manter convictos, plenamente convencidos de que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele disse. Isso é fé. Fé não é você agir hoje e amanhã não agir mais. Fé é um estilo de vida. É um hábito que você decide agarrar, tomar posse. Faça chuva, faça sol. Eu não mudo minha posição. Isso é fé. Fé não é você crer hoje e amanhã amanhecer crendo em outra coisa. Ou descrendo. Ou se comportando como se não tivesse nenhuma palavra. Mas a fé é a convicção. É o atestado de posse. Eu tomo posse daquilo que Deus falou comigo.
Eu agarro aquilo que é meu. Eu não solto, eu não abro mão. Ainda que os ventos soprem, ainda que a tempestade aumente. Mas não é porque a tempestade vai aumentar, os ventos vão soprar mais fortes. Isso não quer dizer que você não está andando em fé. Isso quer dizer que faz parte do processo, mas existe um caminho que eu vou chegar até o fim e no meio eu não vou ficar enganchado. Nós não fomos chamados para parar no meio. A fé, ela precisa ter a obra completa. Desenvolver completo. Nós começamos hoje, não aconteceu amanhã. Eu continuo falando, eu continuo crendo, eu continuo com o meu atestado de posse. Mas não aconteceu, Não importa, mas vai acontecer. Tem uma palavra no final, tem um destino no final. E eu não vou ficar presa às circunstâncias e aos ventos contrários. Lá em Romanos capítulo 4, fala um pouquinho da experiência de Abraão, que é considerado o pai da fé. E eu queria que você abrisse lá. Romanos capítulo 4, versículo 18. Diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele não soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor. Em nenhum momento, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Versículo 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Essa tem que ser a nossa convicção. Eu estou plenamente convencida daquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Você pode dizer comigo: eu estou plenamente convencido do que Deus prometeu, Ele fará. Não fique ocupado com as sugestões que o diabo dá. Não empreste os seus ouvidos para a oposição, para os pensamentos contrários, para os pensamentos que não vai dar em nada, mas agarra o espírito da fé. Não solta o espírito da fé. Tome posse do espírito da fé. Nós não podemos ficar abraçados com as verdades que o diabo fala. Em sofismas, em mentiras. Mas nós precisamos agarrar o que Deus tem sobre nós. E para isso nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, o que nós temos nele e quem nós somos em Cristo. Porque se nós não soubermos quem somos e o que temos, nós seremos enganados pela ignorância. Seremos roubados pela ignorância. Mas quando nós tomamos posse daqui da nossa autoridade, foi o que Jesus fez. Jesus sentiu o mesmo vento, sentiu a mesma tempestade, mas a autoridade se levantou. E essa é a posição que nós precisamos fazer quando o dia mal chega. A autoridade se levantar. Aqui não. Eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, e aqui chegou tarde demais. Porque eu estou plenamente convencido que Deus falou, Ele vai cumprir. Certo dia eu estava na minha casa, há uns anos atrás. Nesse tempo a gente ainda estava à frente da escola de ministros. E eu senti uma oposição no meu corpo, eu senti alguns sintomas no meu corpo. Que eu já tinha sentido isso algumas vezes e tinha voltado. E eu lembro que naquele momento, quando eu estava sentindo aqueles sintomas no meu corpo, Fernando saiu para a escola e eu fiquei em casa. E eu fiquei deitada e comecei a choramingar. Você conhece essa expressão? Fiquei na lamúria, chorando. Mas por quê? As perguntas que não resolvem nada. Você sabia que você fica perguntando por que a adversidade chegou? Não vai lhe tirar do lugar. Ah, mas por que aconteceu isso? Ah, mas tá doendo. E não está dando certo. E eu falando com Deus e naquela murmuração toda. E eu só escutei uma palavra de Deus. Que Ele diz assim: se levante e vai estudar. E eu posso te dizer que aquilo não era o que eu queria ouvir.
Porque às vezes nós estamos dizendo que estamos andando em fé e queremos que alguém massageie a nossa fé. Que massageie a nossa alma. E nós precisamos tomar a rede da nossa vida. Nós precisamos nos posicionar. Eu estou andando em fé. Isso não vai me derrubar. Isso não vai me colocar para baixo. Eu me levanto em autoridade. Eu me levanto em fé. E eu tomo posse dessa situação. E eu lembro que quando ele disse assim, vai estudar, ele mandou eu ler esse livro, A Autoridade do Crente. E nesse livro, querido, se você ainda não leu, você precisa ler e tomar posse. Todo ano é fundamental, importante ler. Reler as verdades. E esse livro ele é muito importante na minha caminhada cristã. Porque ele me ensina, ele me dá autoridade, ele me enche de autoridade. Ele me influencia a andar conforme Deus quer que eu ande. A pensar como Deus quer que eu pense. E eu lembro que eu peguei aquele livro e eu comecei a ler. Porque, queridos, a fé não vem pelos seus sentimentos. A fé não vem você ficar numa atitude passiva, mas a fé vem pelo ouvir. Só existe um caminho que a fé vem para nós. É pelo ouvir, é pelo ficar exposto à palavra. A exposição das palavras traz luz ao simples, esclarece, traz entendimento. Então não é bom você estar andando em fé e ficar alheio das verdades que lhe pertencem. E eu lembro que eu peguei esse livro, eu comecei a ler. E eu peguei todas aquelas verdades. E quando eu terminei de ler, pronto, agora eu vou orar. Agora eu me levanto. E queridos, naquele dia, naquela manhã, eu fui curada. Eu não fui curada sentada, chorando, murmurando, reclamando, tendo pena de si mesmo. O problema é que nós estamos numa posição de vítima. Mas nós não somos mais vítimas. Nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos. Nós não estamos guerreando mais com ninguém. Nós temos uma posição de vitória. Então, se nós temos uma posição de vitória, nós precisamos andar como vitoriosos. E não tendo pena de si mesmo. Nós não precisamos ficar nessa posição, porque isso não é fé. A fé é você tomar posse, é a convicção, é estar plenamente convencido. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Estar na fé não significa que você não vai sentir a tempestade. Estar na fé não significa que ela não vai durar por algum tempo a tempestade. Mas estar na fé não lhe muda de lugar. Não lhe muda de posição. Mesmo que as coisas contrárias, elas permaneçam, mas você está convicto, plenamente convicto do que Deus falou vai acontecer. Lá em Hebreus capítulo 10, nós estamos em escola dominical, então você está abrindo muito a sua Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, abre lá. Diz assim, não vou ler no amplificado. Retenhamos com firmeza a confissão da nossa esperança, que nutrimos, confessamos e reconhecemos, porque fiel a sua palavra é aquele que prometeu. Retenhamos a nossa confissão, que nutrimos, que reconhecemos. O que é você reter a sua confissão? É você estar lá, agarrado à verdade sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Retenhamos firmemente a nossa confissão. No dia bom, no dia que não seja bom. Mas eu fico convicta, eu não abro mão daquilo que Deus falou. Os sintomas continuam,
A doença, o diagnóstico continua, mas você não muda de posição. Você não muda, a sua verdade não é mudada. Porque, queridos, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. O que um médico fala hoje, talvez amanhã não fale a mesma coisa que hoje. Mas a palavra de Deus, ela não muda. E ela não volta para nós vazia. A Bíblia diz, não precisa você abrir, em Lucas 10:19, diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Colossenses 1, versículo 13 diz: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado. Quando você entende que você está em fé e a sua localização não é mais como era antes. Você não está mais em um lugar onde o diabo tem poder. Mas você agora está em um lugar que você foi transportado para outro reino, para outra verdade, para outra realidade, que agora rege o seu mundo. Não é mais o diabo, mas agora é Deus. Então você não pode se comportar como se estivesse lá, porque você foi transportado. Querido, use a sua fé para deixar fortalecida as verdades dentro de você. Abra sua Bíblia, leia os versículos, pega o escudo da fé e começa a falar. Começa a liberar a sua fé. Ah, Miriam, mas quem dera ter uma fé grande, queridos. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E nós precisamos crescer na fé. Nós não podemos estar andando como bebê espiritual. Quando nós já recebemos tantas palavras, já fizemos um rema, escola de ministros, escola de missões, e o que tiver de escola pela frente. Nós estamos fortes pelo que colocamos para dentro. A palavra da fé que nós pregamos. O espírito da fé que nós falamos. Criei, por isso falei. Deixa eu te dizer que o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E nós não podemos também estar brincando de sermos crentes. Nós somos cheios da fé. A nossa confissão, ela não pode ser a mesma confissão que o mundo está dizendo. A nossa confissão, que é o que é fé, é o que nós falamos, não pode estar em linha com o que o mundo fala. O mundo está em crise, o mundo não tem, não dá, não posso, não sei. Mas da nossa boca tem que sair outras verdades. Eu sei, eu posso, eu tenho. Talvez você nem tenha tanta revelação do plano de Deus para a sua vida, mas começa, dá os seus passos, os seus pequenos passos. E você vai crescendo à medida que você dá um passo, você avança, você avança. Nós não podemos ser pegos de surpresas pelo dia da adversidade. Porque Jesus não foi pego de surpresa no dia mau. Jesus estava dormindo. Existe uma paz que nós podemos experimentar pela fé no dia mau. Existe uma paz que não rouba as verdades que dá dentro de nós. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós planejamos. Nem sempre as coisas vão sair como nós pensamos. Mas isso não quer dizer que está dando errado. Isso não quer dizer que está funcionando. Porque Deus é especialista em entrar em cena e mudar tudo. A Bíblia fala que nós precisamos comer do fruto que sai da nossa boca. A fé tem uma voz. A fé, ela fala. E não me diga se você está crente, se você está calado demais. Porque a fé, ela emite um som. Porque crê com o coração e fala com a boca. As duas coisas andam juntas. Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Aí às vezes nós estamos crendo com o coração e nós estamos falando outra realidade que não é aquela que Deus disse para nós. Isso não é fé.
Fé é você falar como Deus fala. O dia mau ele chega, as circunstâncias, a oposição chega, mas ela não muda você de lugar. Ela não muda a sua confissão. O que é que você tem confessado sobre o seu futuro? O que é que você, iniciando, geralmente fazemos planos, não é verdade? Tem pessoas até que fazem uma listinha do ano. Esse ano eu quero isso, esse ano eu quero isso. E começa a fazer uma listinha. Esse ano eu vou fazer dieta, vou emagrecer, vou fazer exercício físico, vou ler mais a Bíblia, vou ler mais livros, entre outras promessas. Mas às vezes não sai do papel. Até janeiro a gente fica firme, mas quando é fevereiro, março, e aí o negócio desanda e nem lembra que fez mais. Mas nós precisamos ser vigilantes daquilo que nós estamos crendo. Guardar a nossa confissão. E você desfrutar daquilo que você fala, você desfrutar. Existem os benefícios da fé. Abraão desfrutou dos benefícios de ter permanecido na fé. Existem os benefícios que você vai se encontrar. Quais são as orações que nós vamos nos encontrar no dia de amanhã? Com as nossas palavras. Nós vamos nos encontrar com as nossas palavras. As nossas palavras estão sendo lançadas. E nós vamos nos encontrar com elas. Porque isso é fé. Nesse livrinho aqui de Nancy, eu sou apaixonada por esse livro. Sempre estou lendo. Uma mente moderada e disciplinada. E eu recomendo você ler esses 2 livros. Eu pedi na editora para estar indicando. E nesse livro tem um capítulo que eu acho que é uma mente disciplinada. Ela dá um exemplo, eu acho esse exemplo bem interessante. Ela fala nesse livro que os filmes de antigamente existiam naquelas cidades pequenas. Não é a nossa época. Eu nunca vi filme assim, tá? E ela, por isso que eu estou citando o exemplo dela. Ela fala que naqueles filmes antigos existia sempre uma igreja pequenininha. E existia um sino dentro daquela igreja. Cidade pequena, e o que acontecia? Quando acontecia alguma emergência na cidade, alguma situação, uma pessoa ia lá correndo, tocava o sino e ficava tocando. Quando tocava aquele sino, a cidade toda parava, ouvia e dizia: eita, aconteceu alguma coisa. Corre todo mundo para a igreja. E todo mundo corria para a igreja. Algumas pessoas, antes de nem saber o que era, já começa o coração a acelerar. Fala o que foi que aconteceu. Será que foi lá em casa? Não é assim? O que aconteceu? Que som é esse? Porque, queridos, o espírito de medo tem um som também. O espírito da fé tem um som, mas o espírito de medo também. E o espírito de medo tem reações também. E aquele som toca, algumas pessoas ficavam assustadas, outras alarmadas, outras desesperadas e corriam para ver o que era. E quando todo mundo chegava na igreja, eles sabiam o motivo, aquela pessoa que estava batendo o sino, soltava, mas o som continuava ainda tocando. Não tinha mais ninguém lá balançando, mas o som seguia o seu ritmo, seguia o seu movimento, até que ele perdesse a velocidade e aquele som diminuindo, até não ter mais som nenhum. E ela compara isso à nossa vida de autoridade. Quando um problema chega, quando o dia mau chega, você pode concordar comigo, existe um som, não existe? Existe algo dentro de nós que puxa. Às vezes ficamos surpresos, alarmados, alguns com medo, outros espantados. E tudo que é aquele som, o que é que ele quer de nós? A nossa atenção. E quando nós damos a nossa atenção àquele som, parece que ele fica mais forte, não é verdade? Não sai dos nossos ouvidos, aquele barulho começa a ecoar cada vez mais forte. Mas quando nós nos lembramos que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo
aquele que estava tocando aquele som, chamando a sua atenção, ele pula fora. Porque nós exercemos a nossa autoridade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo na fé, só existe uma forma, ele fugir de vós. E quando aquele som, quando nós resistimos ao diabo, falamos fé, falamos a verdade, aquele que estava batendo o som, ele pula fora, o diabo pula fora. Ele reconhece a sua voz, ele reconhece quem você é, ele sabe quem você é. Então ele aqui não dá mais, aqui parou. Só que deixa eu te dizer, que o som ainda continua. Mas o diabo não está mais lá. O som pode ainda continuar. Esse som, essa batida, esse barulho, ele pode até continuar. Mas quando você fica firme, plenamente convencido, aquele som, ele vai perdendo a força, vai perdendo a velocidade, vai diminuindo as batidas, até que você nem perceba mais que exista nenhum som de tormento nos seus ouvidos. Isso é fé. Qual é o som que você precisa calar essa manhã? Qual é o barulho que está sobre os seus ouvidos? Eu posso ouvir essas batidas tão fortes nesse lugar. O diabo querendo chamar a sua atenção para você olhar para o lugar que não é fé. Esse som tem te tirado noites de sono. Esse som tem lançado sintomas no seu corpo. Mas tudo porque existe o diabo batendo nesse som. Mas quando você reconhece quem você é em Cristo e você vive uma vida de fé, falando, confessando. Porque foi assim que Jesus deixou o seu exemplo. Todas as vezes que o diabo vinha no deserto para Jesus, Jesus não ficou calado. Jesus não desconsiderou, mas Jesus respondeu, está escrito. E aquele som, ele vai ter que diminuir. Não se conforma com o som, com o barulho, do que o diabo está dizendo para você. Porque a fé é a convicção, é estar em um lugar plenamente convencido de que Deus falou, Ele vai cumprir. Não importa o que está no meio, Jesus é o início e Ele é o fim. Eu não sei o que está acontecendo no meio do processo, mas existe uma realidade no início e existe uma realidade no fim. E eu me agarro do início ao fim. Eu sou fiel do início ao fim. Porque Deus não se agrada daqueles que começam e param no meio do caminho. O que foi que Deus falou sobre você? O que foi que Deus disse que iria fazer através de você? Essa é uma manhã de você desengavetar promessas, palavras, como o Guilherme falou, é uma manhã de restauração. É uma manhã de você colocar para fora todas as promessas que Deus falou para você. Mas não importa o barulho do sino, não importa a zoada, o som alto do sino, importa a voz de Deus. O que Ele diz para você sobre o seu futuro, sobre o que Ele falou. Ah, Miriam, mas eu estou olhando muitas impossibilidades. Essa é uma manhã de você deixar claro que impossibilidade é só uma palavra. Que para Deus é possível. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. A minha fé vence o mundo. A sua fé vence o dia de hoje. A sua fé vence o dia de amanhã. A sua fé vence a semana que vem. A sua fé vence as próximas fases. A sua fé vence o próximo ano. Eleva a sua expectativa para você viver o extraordinário de Deus, a viver sonhos inimagináveis, a viver palavras que Deus um dia te deu, mas por conta desse barulho, você decidiu guardar. Mas é só mãe de você tirar e dizer assim, é possível, porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Você só precisa crer, e Deus só precisa manifestar. A sua parte é crer, e a parte de Deus é manifestar. Deus trabalha em parceria com o homem.
Deus nunca vai fazer só. Ele faz junto com você. Você crê e Ele faz. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que têm fé. Uma vida de fé é uma vida que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, anda uma vida de fé. Chama a existência o que não são, como se fosse. Muda o quadro da sua vida. Talvez, querido, existem quadros essa manhã que tinham uma imagem e hoje não tem mais, porque o diabo bagunçou a imagem real. Mas essa é uma manhã de você restaurar a imagem real, falando como Deus fala. Não se atenta, queridos, às coisas que se vê. Eu lembro, há um tempo atrás, quando minha filha nasceu. E Elissa, ela demorou um pouco a falar. Ela quebrou os paradigmas, como é que eu posso falar? Existem os paradigmas que as mães seguem, né? Com tantos meses engatinha, com tantos meses anda, com tantos meses fala. E a sociedade fica debaixo dessa pressão. Não chegou tal mês, eita, e agora? Faz isso, faz aquilo, procura uma ajuda específica. Nada contra. Mas Jesus está dormindo quando as pessoas estão sendo mergulhadas em pressões da mente. E eu lembro que chegou a fase de Elissa falar, e Elissa não falava ainda. Dizia poucas palavras, e todos os seus coleguinhas à sua volta falavam. E onde eu chegava, as pessoas perguntavam: ela já está falando? E eu dizia: não, está quase, já fala. E a gente percebe os olhares, né? E algumas pessoas ficavam assim olhando, pensando, não colocavam seus pensamentos em palavras, mas uma boa entendedora já basta. E olhava, e algumas pessoas diziam assim: você não vai levar nenhum médico, você não vai levar nenhuma fono. E uma vez eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, existe algo que eu preciso fazer além de fé? Existe alguma coisa que eu preciso fazer? Porque se tiver, eu lhe ouço. Nós temos uma comunhão direta. Você fala e eu escuto, eu falo e você escuta. Não existe empecilho em ouvir Deus. Ele é o nosso Pai. Ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo que nós carregamos, que nos ensina sobre a verdade. E que se antecipa para nos dizer o que precisa ser falado. E eu me lembro que quando eu perguntei ao Senhor aquela nota: fique na fé. E eu guardei aquela palavra. E que isso não aconteceu no dia seguinte. Não aconteceu no mês seguinte. Não aconteceu no semestre seguinte. E cada vez mais as pessoas perguntavam onde ela chegava. As pessoas diziam: não está ainda falando. E eu tenho calma, vai acontecer. E eu lembro que uma vez eu colocando ela para dormir, eu exerci na fé, confesso na palavra. E antes dela dormir, ela disse uma palavrinha que não tinha falado ainda. Era nova aquela palavrinha. E quando ela falou aquela palavrinha, eu me lembrei exatamente da história de Elias. Uma pequena mão, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquela pequena nuvem ia vir uma grande tempestade. E naquela ocasião, eu agarrei aquela palavrinha. Eu disse: Senhor, vai ser assim. Assim como foi. Não tinha sinal de chuva.
As nuvens não estavam escuras, o céu estava todo aberto. Mas no meio daquele céu aberto apareceu uma nuvem bem pequena, desconsiderável, improvável. Mas aquela pequena nuvem era certo, tão certo que ia vir uma grande chuva. E Pai, eu te agradeço pelas multidões de palavras, pelos discursos. Eu já vejo ela estar aqui cantando, eu já vejo aqui ela estar falando, eu já vejo ela estar aqui enchendo a nossa casa de suas palavras, de historinhas, de recursos, de músicas. Mas a tempestade, ela não desapareceu. Ela estava lá, mas eu não estava na tempestade. A tempestade pode estar ao seu redor, mas você está guardado em um lugar que a tempestade, ela não lhe toca, ela não lhe alcança. E você vai ver o fruto da sua confissão. Você vai se encontrar com a sua confissão. Guarda ela no mais íntimo do seu coração, porque você vai se encontrar. Você vai se encontrar logo, logo com cada palavra, que muitas delas são regadas com lágrimas. Quantas vezes você confessa com a lágrima descendo? Não importa, queridos, com lágrima sem lágrima, com choro sem choro. Importa é você estar com seu coração plenamente convencido, falando a palavra, colocando a palavra em ação. E eu lembro como hoje amanhecia um dia e Alice estava conversando como um adulto se conversa, com muitas palavras, com muito linguajar, o rio brotando, a tempestade de palavras saindo da sua boca. Ah, queridos, não me diga que não funciona, porque fé funciona, fé funciona. Não me diga, você chegou tarde demais, porque só existe um caminho. A sua fé tem uma voz. Não fique calado, não fique calado, mas abra a sua boca. A tempestade está subindo e você falando, você criando a sua realidade, você construindo o seu ano, você falando, falando. Deixa os céus ouvir a sua voz. Você pode ficar em pé. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito da fé repousando essa manhã. Agarre o Espírito da fé. Tome posse do Espírito da fé. Obrigado por esse Espírito da fé invadindo casas, invadindo corações, invadindo histórias. Obrigado, Senhor, por você trazendo a esperança que estava perdida. Você trazendo cor aos dias tão sombrios. Obrigado, Pai, porque você pode fazer o que o homem não pode fazer. Você pode fazer. Você ainda está operando milagres. Você ainda sabe restaurar casamentos. Você ainda sabe restaurar finanças. Você ainda sabe fazer coisas que o homem não faz. Porque a nossa confiança está em você. Nós vemos aquela pequena nuvem, mas obrigado, porque é um sinal. É um sinal de grandes coisas que vai cair sobre nós, que vai se manifestar na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, para ouvirmos as verdades e correr com a nossa carreira. Nós vamos voltar para casa plenamente convencidos. E deixa eu te dizer, queridos, hoje à tarde não vai ser uma tarde comum para você. Não vai ser uma tarde que você vai fazer como de costume. Almoçada, um cochilo, alguma coisa. Mas hoje à tarde você vai trabalhar com Deus. Você vai começar a escrever suas confissões.
Você vai começar a colocar a sua fé em prática. Escrevendo. Sabe aqueles sonhos que Deus falou? Você tirando da gaveta. Pega as chaves e começa a tirar da gaveta as impossibilidades. O que você pensava que jamais ia acontecer. Esse é o momento. E você vai começar a desengavetar. Você vai começar a tirar para colocar para fora. E você vai começar a escrever. E sabe o que vai acontecer? A partir de hoje, quando você escrever cada confissão, você vai pegar essas confissões e vai começar a ler em voz alta. No seu carro, no seu quarto, na sua casa, onde você estiver, você vai começar a dar voz. Você vai começar a chamar a existência. Você vai começar a agir como Deus disse. Haja luz, houve luz. Começa a falar. Você vai começar a falar. Você vai começar a colocar as suas palavras na sua boca. E deixa eu te garantir que no seu futuro você vai se encontrar com cada palavra dessa. E isso é certo. Eu vi acontecer na minha vida. Eu vi acontecer na vida do meu esposo. Eu vi acontecer na vida de tantos, do pastor Bando e tantos outros. Porque a fé fala. Se já fez uma vez, o Senhor meu Deus irá fazer de novo. O Senhor